gente, a gente vai começar o nosso Tem de Tudo contando pra você que absolutamente ninguém, né, gosta de sofrer com esse calorzão do nosso BR Obrol. Por isso mesmo, o conforto térmico no design de interiores é fundamental para que a gente possa garantir a satisfação de toda a nossa família, dentro da nossa moradia e também, né, nos ambientes de trabalho. Afinal, todo mundo precisa desse conforto para conseguir lidar com esse calor todo e desempenhar suas atividades rotineiras. Por isso que hoje a gente vai começar o nosso Tem de Tudo de uma maneira diferente. A gente está recebendo aqui a arquiteta Vangi Guerra. A Vangi, ela é especialista também em design de interiores e vai explicar para a gente, vai dar dicas, na verdade, de como a gente tornar, né, esses espaços agradáveis, mesmo nesses dias mais quentes que a gente está enfrentando. Vangi, que alegria receber você aqui. Prazer é meu. Prazer, seja bem-vinda. E eu começo perguntando, eu acredito que esse cuidado para a gente que mora numa cidade de clima tão quente tem que vir desde quando a gente está idealizando o projeto das nossas residências, não é isso? Exatamente. A gente está vivendo um período mais crítico, né, do ano com relação a calor. E a gente escuta muitas reclamações e às vezes nós mesmos profissionais sentimos na pele esse calor, seja numa programação de ar-condicionado, que muda bastante, né? Então, assim, o ideal é esse planejamento. Quem conseguir fazer já na planta é o paraíso, né? Para não sofrer tanto nesse período de BR Obrol. Tá certo. E aí, nesse projeto, nessa fase inicial do projeto, a gente vai já falar também da questão do design de interiores, que mesmo depois que se a gente já não pensou nisso antes, ou está morando numa casa que não é sua, é alugada, você pode amenizar também com alguns detalhes. Mas a gente pensando ainda nessa fase inicial, o que a gente tem que levar em conta? Por exemplo, para onde o sol nasce, a questão da ventilação, o que tem que ser aquele que a gente não pode abrir mão de observar na hora de um projeto numa cidade como a nossa? Principais cômodos sempre no nascente. Isso já vai proporcionar áreas como sala, ambientes de estar, quartos, com a sensação térmica muito melhor. Aí a gente deixa para o lado do poente, cozinha, área de serviço, banheiros, que são áreas úmidas. Tá? Esse planejamento é básico para todo projeto de arquitetura. Fora isso, sempre programar a ventilação cruzada, tá? Nosso clima, a gente sabe que a gente vê pouco vento e se a gente tem uma ventilação cruzada, isso através de janelas em espaços, em paredes opostas, isso já vai proporcionar um conforto muito melhor. Então, isso é o básico, tá? Durante o planejamento. No design de interiores, cortinas não podem faltar, isso a gente pode tirar partido de cortina de tecido com voal, que já traz uma sensação térmica muito melhor. O uso de plantas, tanto na parte do paisagismo externo quanto interno, isso dá uma sensação térmica muito melhor. E a utilização de materiais frios, né? Um porcelanato, revestimentos na parede. A gente tem que ter cuidado, por exemplo, com cores muito escuras, porque a gente sabe que o preto, o grafite, ele absorve. Quando é necessário utilizar tons mais escuros, a gente tem que contrapor com materiais que dão a sensação térmica melhor. E um outro cuidado que a gente tem que ter desde o início do planejamento é o cálculo ideal para a quantidade de BTUs na hora da escolha do ar-condicionado. Olha, que parece um detalhe, gente, mas não é não, viu? Vai fazer toda a diferença. Eu acho que tudo, por isso que tem sim que ser pensado e acompanhado em tudo por um profissional. Você falou vários pontos aí super importantes. Eu queria aqui debater um por um. Primeiro, você falou dessa questão, né, do uso de cortinas. A gente sabe que as construções também seguem tendências, né? E hoje a gente vê, antigamente a gente via muito janelas de madeira, portas de madeira. Hoje a gente vê muito a questão do vidro, né, utilizando o vidro. E a gente sabe que a gente tem essa incidência solar muito forte e o vidro não tem essa proteção, né, que uma madeira, por exemplo, teria. Então, assim, não é preciso abrir mão do que se está usando, né, do que você planeja, né? Você pode usar artifícios, como você falou bem, a questão das cortinas, né? Além da cortina, a gente tem projetos onde o cliente não abriu mão do vidro, porque o vidro, ele tem uma estética super bacana, sofisticada e, às vezes, dependendo do ambiente, se é um ambiente para o poente e ele faz muita questão do vidro, a gente sugere o vidro térmico, que é incrível o resultado, né? Então, a gente utilizando o vidro térmico mais as cortinas, e a cortina, ela traz uma sensação de aconchego, de sofisticação. Então, isso, a gente utilizando desse vidro térmico com o uso das cortinas, é um combo perfeito
para fugir desse calor. Até porque, gente, faz calor, mas como é bonito a gente ter uma área que você possa aproveitar também um visual. A gente sabe que a gente tem o pôr do sol belíssimo, né? E aí muita gente quer aproveitar também, né, de poder enxergar isso. E daí uma opção maravilhosa. Você falou também da questão das cores, que a gente pensa às vezes que também não é só detalhe, né? Você estava explicando aqui pra gente. Então, sempre cores claras vão favorecer que a gente tenha essa sensação térmica melhor? O claro, ele vai refletir, né? Então, vai evitar que uma parede quando pintada de um tom mais escuro, ela tende a absorver. Então, num período mais quente, essa parede vai ficar mais quente, né? Então, cores claras vão priorizar, ela vai favorecer com que o ambiente fique mais frio, sim. E aí também entra a questão do piso, você falou também, né, os pisos frios, mas, por exemplo, está se usando muito o piso de cimento queimado, que ele fica frio, mais escuro. Mas independente da cor, ele também dá essa sensação térmica. Ele é um piso frio, né? O cimento queimado, ele é um piso frio. Se usa muito hoje o porcelanato com acabamento de cimento queimado, que ele é um piso frio. Então, isso super favorece a gente ter um conforto térmico melhor em casa. A madeira, ela aquece, né? Então assim, não necessariamente eu vou deixar de usar um piso de madeira por conta do calor. O ponto principal se é no momento do planejamento, lá no início da planta, a gente consegue, a gente fazendo tendo essa preocupação de utilizar os ambientes sociais, colocando sempre no nascente, utilizando circulação cruzada e fazendo uso de cortinas, junto com o paisagismo, a gente consegue ter um espaço super confortável sem que o calor nesse período vá incomodar, né? Tá certo. Agora, vamos falar do paisagismo em si, principalmente da questão do uso das plantas, né? Que é também outro grande artifício. Existem aquelas que são mais ideais para usar desse ambiente, para essa questão da climatização realmente dos ambientes? Assim, a parte de plantas a gente tem que... o ideal é sempre procurar um paisagista, que é o profissional adequado para fazer essa escolha das plantas, procurar plantas com a copa grande que possa proporcionar sombra. Isso vai depender muito do tamanho, da dimensão que o espaço, que a gente tem no espaço para poder fazer a indicação perfeita, né? Tá certo. Tá aí, gente, eu acho que a orientação também que fica é sempre a gente procurar a ajuda, né, de um profissional, no caso de dúvidas, até essa questão da escolha dos móveis, que a gente também acha que não faz diferença. Alguns tipos, de repente, um sofá numa sala, tem alguns tipos de tecido que absorvem mais calor, isso tudo também influencia. Com certeza, o couro ambiente, no sofá, né? Exato, o couro no sofá é totalmente diferente no resultado de um sofá com linho. Então, gente, profissional para tudo, desde a escolha do mobiliário, o layout, um profissional ele tem o poder de transformar seu espaço. E a gente está aqui falando muito da questão das residências, né? Mas é bom lembrar que a gente passa boa parte do nosso tempo também nos nossos locais de trabalho. E que até para que a gente possa produzir mais, porque realmente trabalhar num ambiente desagradável é desconfortável. Então, isso tudo também vale para os locais de trabalho, né? Isso, Vangi? Com certeza. E vale essa atenção na hora do cálculo da escolha das máquinas de ar-condicionado, né? Porque dependendo do período, o uso ele se intensifica, né? Então, normalmente, assim, no espaço de trabalho que você costuma utilizar seu split na temperatura de 20, 24, nesse período você vai usar, sobrecarregá-lo. Então, o ideal é que as máquinas não fiquem sobrecarregadas, porque isso vai interferir, inclusive, no consumo de energia. Então, fazer esse cálculo lá bem no início é super importante. E com a assessoria de um profissional sempre. Sempre, gente, tá certo, Vangi. Adorei as nossas dicas, tá certo? São coisas realmente que a gente consegue adotar com uma certa facilidade, que vai fazer toda a diferença na hora que a gente possa também aproveitar, né, as nossas residências e produzir mais também nos locais de trabalho. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Uma alegria recebê-la aqui, a gente te dando sempre dicas especiais. Obrigada, Vangi.